Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A2. Meu nome é Reniel e hoje vamos conversar sobre este livro Homem Comum, de Philip Roth. E antes de iniciar a nossa conversa, gostaria de desejar nesse domingo um feliz Dia das Mães para todas as mães que nos acompanham, que vocês sintam-se abraçadas nesse dia tão importante como é hoje, e muito obrigado por tudo que vocês fazem, né, por nós. Bom, vamos falar desse livrinho bem curto, mas muito impactante, muito interessante e que vai trazer esse embate, né, esse dilema entre vida e a morte, uma questão que é tão amplamente discutida, né, pelo homem. E antes de a gente falar do livro em si, da história em si, é importante falar um pouquinho do Philip Roth, um escritor muito importante, faleceu no ano de 2018, se eu não me engano, considerado um dos escritores mais importantes do século XX na literatura estadunidense. E ele vai ser um autor um pouco polêmico, né? Ele vai tratar de alguns temas um pouco polêmicos. E esse livro, que tem como o tema central o declínio do homem, do corpo desse homem, né? Com o personagem, nosso protagonista, o homem comum. Importante a gente lembrar que esse protagonista não tem nome, tá? Pelo menos a gente não sabe o nome dele, não nos é dito. Enquanto eu li, eu tentei muito assim entender sobre o que estava falando esse livro. Fala sobre arrependimento, fala sobre solidão na velhice, mas enquanto eu li esse texto, me chamou muita atenção a questão do contexto histórico, o plano de fundo em que esse personagem está inserido, né? A história estadunidense me chamou muita atenção. Então eu fiz uma interpretação aqui que a gente possa entender esse declínio desse homem como um declínio da sociedade norte-americana, né, estadunidense, segundo Philip Roth, obviamente. Mas antes de a gente falar sobre essa decadência do corpo e da sociedade, vamos falar um pouquinho melhor sobre a história, sobre o enredo do livro. Vou tentar não dar muito spoilers, né? Quando a gente for entrar em partes mais detalhadas eu aviso, mas por agora a intenção é só introduzir um pouco da história para vocês. A gente então tem esse personagem que não tem nome e a gente começa a história um pouco parecido com a morte de Van Litt, né? A gente já começa a história com a morte desse personagem, mais precisamente a gente começa essa história no velório desse personagem, conhecendo então um núcleo de personagens que rodeavam a vida dele, né? O seu irmão mais velho, que a gente percebe que tem uma afabilidade, uma relação de afeto com ele, sua filha do segundo casamento, que também tem uma certa empatia, seus dois filhos do primeiro casamento, que já não tem uma relação tão harmoniosa entre eles. Então aqui a gente já tem esse começo num cenário assim, muito duro, muito opressor sobre essa situação da morte, né, e sobre essas pessoas que estão observando a morte desse protagonista, né, como que as pessoas que estavam ao entorno dele veem esse final da vida dele, né? O livro não é dividido em capítulos, a gente tem algumas pequenas divisões, mas não são capítulos necessariamente, e logo após o velório, o enterro desse homem comum, a gente vai então retomar a história dele a partir lá da infância, de quando ele tinha 9 anos, morando em New Jersey, filho de pais judeus. E aí a primeira experiência, a primeira caracterização desse personagem vai ser justamente no hospital, né? Aos 9 anos de idade, ele vai com a sua mãe para realizar uma cirurgia de hérnia, e quando ele chega lá, ele vai passar a noite nesse hospital para fazer a cirurgia no outro dia, e ele nota durante a noite que o menino que estava na cama ao seu lado acaba indo a óbito, falecendo. Então aquela imagem da morte, aquela experiência muito próxima com a morte de uma criança da sua idade morrendo ao lado dele, vai trazer um trauma já muito profundo na sua infância e que vai reverberar durante sua vida, né? Esse dilema, esse embate entre a finitude da vida, a fragilidade do corpo, da existência. Então a gente vai ter a partir daí, a partir desse acontecimento, uma espécie de narrativa biográfica, médica, né,
desse personagem, a gente vai acompanhar as crises de saúde desse personagem. E é importante a gente lembrar que logo ali nos 12, 13 anos, esse personagem vai abandonar o judaísmo, ele vai abandonar a crença em todas as religiões, na verdade. Ele acredita que a religião é uma mentira inventada pelo homem para controlar outros homens, né? Uma forma de teatro armado, onde ele não acredita, né, nessa questão da autoridade de um Deus, né, a submissão das pessoas, dos fiéis a uma autoridade clériga. Então, desde a juventude, vai abandonar essa ideia de Deus, vai considerar isso uma mentira e vai se entregar aí a uma filosofia, a gente poderia dizer, da materialidade do corpo, né? Ele acredita que o corpo nasce, reproduz e morre, assim como a lei da natureza sempre, né, disse que foi assim. Tanto é que já na fase madura da vida dele, quando ele aposenta, ele vai produzir uma série de coleção de quadros que se chamam Vida e Morte de um Corpo do Sexo Masculino, né? Porque ele acreditava nisso, ele acreditava que a vida era material e não queria saber sobre ideias de paraíso, de Deus, de céu, de inferno. Para ele, isso não importava muito. Então, ao mesmo tempo que ele abandona o judaísmo, ele vai se entregar aí, a partir daí, a uma exploração desses sentimentos carnais, desses prazeres sexuais, né? Ele vai buscar, então, a realização, a satisfação dessas pulsões da carne dele. E essa pulsão sexual dele vai se reverberar durante toda a fase adulta dele, né? Ele vai ter 3 esposas diferentes. Então, a cada momento ele vai estar trocando de esposas, num sentido, num objetivo de buscar uma afirmação, uma autonomia sobre o próprio corpo, sobre o próprio desejo. E é importante lembrar que ele também trabalha como publicitário e durante o seu trabalho ele vai ter vários casos amorosos com amantes, né? Então a sexualidade, essa exploração do impulso sexual está muito presente nessa obra também, que é uma característica, né, do autor, do Philip Roth. E vai ter um embate, né, um pouco mais moral a respeito da velhice, do envelhecimento e a solidão, porque ele vai se tornar ali um velho solitário no final de sua vida, e como que ele se torna algo que não desejava, né? Por mais que ele tivesse consciência do que ele estava fazendo, ele vai se tornar algo que não era aquilo que ele desejava, né? Então vai ter um certo arrependimento e ao mesmo tempo um embate aí entre aceitar o que nos tornamos, por mais que não era aquilo que nós desejássemos, né? É um livro que vai trazer várias discussões, vai falar sobre inveja também, né? A gente tem um irmão mais velho do personagem, do Homem Comum, Howie, e ele é um personagem que é super bem sucedido na sua carreira profissional, na sua vida familiar e amorosa com a sua esposa e os seus filhos. E apesar de tudo isso, né, a inveja que o Howie vai despertar em seu irmão é muito mais uma inveja por conta da sua boa saúde, né? E por quê? Porque a gente vê que esse homem comum é exatamente o irmão doente, debilitado, né? Ele e o irmão dele se parecem muito, ele até fala isso, mas ele vê assim no corpo dele que ele é um irmão que tem as fraquezas genéticas, né, no seu corpo. E eu acho que é aqui que a gente vai poder fazer esse link com esse declínio desse corpo, com o declínio da sociedade norte-americana. Se a gente pegar o ano de nascimento do personagem, do Homem Comum, ele nasce em 1933, ano que o presidente Roosevelt vai tomar posse como presidente dos Estados Unidos. E o Roosevelt ganha essa eleição, ele é um candidato do Partido Democrata, e ele vai, no mesmo ano de 1933, diplomaticamente reconhecer a União Soviética já sob o domínio do regime de Stalin. E isso, né, essa atitude de Roosevelt é uma afronta para os republicanos, né, para os políticos mais conservadores, para o eleitorado mais conservador. Essa aliança entre Estados Unidos e União Soviética é meio que um pacto com a descivilização. Então a gente tem um marco no nascimento desse homem comum com essa atitude política que vai ser tomado pelo Roosevelt em 1933. A primeira crise de saúde dele é aos 9 anos, em 1942, já ali em meio aos conflitos da Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista, e o autor vai falar e vai relacionar aqui que
Essa hérnia, esse problema de hérnia dele se assemelhava muito com a ameaça nazista na costa leste, né, no litoral leste dos Estados Unidos, onde submarinos nazistas estariam derrubando frotas norte-americanas. E é interessante a gente notar nessa questão do submarino, uma ameaça que fica abaixo, né, da nossa visão, abaixo do que a gente consegue enxergar, e a cirurgia do personagem é justamente na virilha. Já lá com 30 e poucos anos, 34 se eu não me engano, no ano de 1967, nosso personagem vai ter outra crise de saúde, dessa vez causada por uma crise de apendicite. Sua apêndice vai inflamar e vai ter que ser submetido às pressas ali a uma cirurgia para retirar. Essa referência talvez seja um pouco menos explícita no livro, o autor não comenta nada. Se a gente pesquisar rapidamente na internet, né, conflitos que ocorreram com os Estados Unidos no ano de 1967, a gente vai lembrar do caso que aconteceu, do conflito civil racial em Newark, né, na região ali da Nova Jersey, que principalmente o personagem vivia, morava, e que é um dos conflitos civis raciais mais sangrentos que vai ter após a Guerra de Secessão no século XIX. A Guerra Civil, né, que marcou o embate entre o lado norte, o lado que defendia o fim da escravização, e o lado sul dos Estados Unidos, o lado que era a favor do regime escravista. A gente vê aí que essa crise de apendicite pode ser relacionada com essa crise civil, causadas por uma política de segregação racial que ocorria nos Estados Unidos, que teve movimento aí, o apoio do líder Martin Luther King, dos Panteras Negras, né, movimentos que lutavam para acabar com essa segregação. E a cidade de Newark tinha cerca de 400 mil negros e negras assim, em situação de precariedade, de falta de assistência social, o que levava, de certa forma, a uma revolução assim iminente, como certos veículos da imprensa norte-americana chegou a afirmar em certo momento. Após isso, a gente vai ter então uma terceira crise de saúde desse personagem, já com quase 50 anos de idade, que daria ali na década de 80, início da década de 80, e vai ter outro problema, e esse relacionado agora ao coração. Então ele vai sofrer diversas intervenções médicas para ter sua saúde assegurada, através de dispositivos como marca-passo, ponte de safena. Ele estava sofrendo de certa arritmia cardíaca, né? Então a vida dele começa a ficar entre um jogo ali muito delicado, né? Entre a vida e a morte. Qualquer erro, né? Qualquer descompasso na batida do seu coração pode ser fatal. Ele vai ter no seu corpo vários dispositivos que vão servir exatamente para assegurar que ele não morra. Então a gente vê a partir daí que a sua vida está bem delicada já, que a fragilidade da existência dele já é latente. Ele sente essa fragilidade a partir desses dispositivos, né, que controlam, né, a sua vida, que regulam a sua vida. E se a gente for olhar a história dos Estados Unidos, a história mundial, na década de 80, do comecinho da década de 80, a gente vai lembrar de uma das maiores crises no mercado do petróleo, né? A crise da OPEP, onde países do Oriente Médio estavam passando por transformações políticas, revoluções políticas, que acabou ocasionando aí um grande aumento do preço do barril do petróleo. O barril do petróleo nessa época vai chegar a aumentar quase 400%. Essa crise financeira vai causar uma grande recessão na economia mundial e norte-americana, chegando até mesmo a ameaçar a hegemonia política e econômica dos Estados Unidos nesse momento. Né? Uma coisa que era extremamente grave, né, para a sociedade imperialista. E não só isso, mas temos crises políticas também envolvendo o presidente Ronald Reagan, né, a polêmica do Warren-Gate. Esse caso do Warren-Gate foi um caso em que agentes da CIA, por exemplo, facilitaram o tráfico de armas para países como o Irã, numa tentativa de fazer uma troca de
de reféns por armas. Isso gerou um certo escândalo na política dos Estados Unidos e vai surgir aí, nesse momento, um certo descontentamento da opinião pública com as instituições democráticas dos Estados Unidos. Você começa a ter aí uma arranhadura nesse sistema político da América, né? Ele começa a ser visto não mais como incorruptível, por exemplo. Já no final do livro, já no final da vida desse personagem, a gente vai ter o caso do 11 de setembro, né? Vai acontecer o atentado do 11 de setembro, esse personagem vai presenciar e esse atentado vai causar também outro descontentamento social, outro mal-estar social na sociedade americana, e ele vai acabar então mudando aí para o litoral, uma tentativa mesmo de fugir dos seus problemas, de assegurar sua sobrevivência o máximo que ele pudesse. Esse personagem vai se mudar, né, para um condomínio de idosos no litoral, uma região que ele passava a infância dele com a família nas férias, e a partir daí a gente tem um retrato muito triste, muito angustiante da solidão desse idoso, desse velho, desse homem que se vê desamparado, né? Não tem redes mais, não tem laços de apoio, e aquilo que ele sempre buscou, né? Aquela vida independente, autônoma, que ele sempre desejava, se mostra como um problema para ele, e ele vai ter que passar então a saber lidar com essa melancolia, com essa solidão que só amarga a sua espera pela morte, de certa forma. E por que a gente pode tentar entender, ou por que eu entendi, né? Obviamente que essa interpretação não é absoluta, não quer dizer que não há outras formas de enxergar esse livro, de ler esse livro. Na verdade é muito pelo contrário, esse livro tem muitas formas de ser lido. Um livro muito interessante. Discute vários temas, né, existenciais, mas ele traz muito essa questão da materialidade do corpo, né? Isso que eu achei interessante de certa forma, e essa relação entre o corpo e a sociedade. Esse atentado de 11 de setembro tem ligação com a política econômica, com as decisões políticas que foram tomadas pelos Estados Unidos, né, lá no Iron Gate, por exemplo. Né? Esse aliciamento com o inimigo, essa aproximação com o inimigo que o Philip Holt, né, enxerga como inimigo, a nação inimiga, e que tem, de certa forma, origem lá no nascimento do homem comum, lá na eleição do Roosevelt. Quando o Roosevelt faz aliança com a União Soviética, obviamente esses conservadores, os políticos republicanos, eles vão ver essa atitude como uma traição, né? Esse acordo com o inimigo, né? Um inimigo que era visto assim como o lado mal da história. E essa história, essa forma de história de se fazer política, na verdade, vai continuar e vai ter produtos, vai ter consequências ao atentado de 11 de setembro. Então, de certa forma, eu sinto que esse ataque ao maior símbolo do capitalismo norte-americano representou para o Philip Holt uma decadência, né? Uma sociedade que não é mais segura no seu próprio território. Óbvio que não estou fazendo coro ao Philip Holt. Estou trazendo uma perspectiva da minha leitura, né? E tentando aliar esses acontecimentos desse homem comum com a história norte-americana. É uma visão, é uma possibilidade de enxergar, não é a única, isso que é importante a gente lembrar, mas é uma forma, uma interpretação que eu gostaria de trazer para vocês, que eu trouxe para vocês, para deixar, né, para talvez complementar a leitura de quem se interessar por esse livro. Então, me diz o que você achou, se você já leu esse livro, o que você achou dessa interpretação, se você se interessou em ler, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com um amigo. O nosso canal ainda está no começo, a gente está iniciando nossos trabalhos e essa ajuda de vocês é muito importante no crescimento. Espero ver vocês numa próxima vez, uma próxima leitura e até mais.